Bom dia a todos. Good morning, everyone. Esta missa será celebrada pelas almas for all the souls of all veterans living and deceased. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo estejam convosco. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos reconhecer as nossas culpas para mais dignamente celebrarmos os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Oremos. Senhor, que fosse glorificado pela vida e pela morte do bispo São Martinho, renovai em nossos corações as maravilhas da vossa graça, de modo que nem a morte nem a vida nos possam separar do vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo a Tito. Caríssimo, recordo a todos os irmãos que devem ser submissos aos governantes e às autoridades, que devem obedecer e estar prontos para toda a boa hora. Não digam mal de ninguém, não sejam infrutuosos, mas pacíficos, mostrando-se sempre atenciosos para com todos. Também nós, antigamente, éramos insensatos, rebeldes, transviados, escravos de toda a espécie de paixões e prazeres, vivendo na perversidade e na inveja, odiando e odiando-os uns aos outros.
mas ao manifestar-se a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens. Ele salvou-nos, não pelas obras justas que praticamos, mas em virtude da sua misericórdia, pelo batismo da regeneração e renovação do Espírito Santo, que Ele derramou abundantemente sobre nós, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, justificados pela sua graça, nos tornássemos em esperança herdeiros da vida eterna. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Salmo responsorial. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Leva-me a descansar em verdes prados. Conduz-me às águas refrescantes e reconforta a minha alma. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me guia por sendas direitas por o amor do seu nome. Ainda que tenha de andar por vales temerosos, não temerei nenhum mal, porque vós estás comigo. O vosso cajado e o vosso bálico me enchem de confiança. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Para mim preparais a mesa, à vista dos meus adversários. Com o óleo me perfumais a cabeça, e o meu cálice transborda. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A bondade e a graça hão de me acompanhar-me todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aleluia, aleluia, aleluia. Em todo o tempo e lugar dai graças a Deus, porque esta é a sua vontade e a vosso respeito, em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to Luke. As Jesus continued his journey to Jerusalem, he traveled through Samaria and Galilee. As he was entering a village, 10 lepers met him. They stood at a distance from him and raised their voice, saying, Jesus, Master, have pity on us. And when he saw them, he said, Go show yourselves to the priests. As they were going, they were cleansed. And one of them, realizing he had been healed, returned, glorified God, and in a loud voice. And he fell at the feet of Jesus and thanked him. He was a Samaritan. Jesus said in reply, 10 were cleansed. Were they not? Where are the other 9? Has none but this foreigner returned to give thanks to God? Then he said to him, Stand up and go. Your faith has saved you. This is the gospel of the Lord.
In our faith, we are always called to remember the ones who have gone, to remember also that we have always thanks to give to God, to remember many things in our faith that bring us together to celebrate. And today we remember our veterans on this November 11. Is the day also when we celebrate the feast day of Saint Martin of Tours. The saint was remembered mostly during the First World War, when many priests in France were killed during the First World War as a chaplains in the army. On that time, the anti-Catholicism was high in France. So when those priests, 5,000, were killed during the war, so then the Catholicism was viewed by people in another perspective. But also were always prayers to Saint Martin of Tours to stop the war. And on November 11th, at 11 hour, the war was finished in 1918. So that's why today as well we remember the veterans who gave their lives during the battles, during war, to give freedom to the countries where the death brought by the war was threatening. Also, in this country, we remember all veterans because by their service, we also have freedom, we also have the right to worship, we have the right also to profess our faith and our religion. We remember this month all the ones that have gone before us as we are praying for them during our masses and during our novena. And we have this gospel of the 10 lepers, where one of them remembered to come back to give thanks to Jesus because he was healed from leprosy. Our lives, my brothers and sisters, are always a remembrance of all the good things that we received from God. And the Eucharist in itself, it is a remembrance that Jesus gave his life to us and commanded us to celebrate on his memory every Eucharist. All Mass that we celebrate also are a thanks to God for everything that we received. This is why the Mass is called always a Thanksgiving celebration. So in this way, as that leper who came back to thank Jesus for the cure that Jesus gave to him, we are invited to give thanks to God always for the good things we receive, especially observing all the graces of God that are in our lives that sometimes we don't see. In this way, once more, on this Veterans Day, the day to remember, we
remember that our Lord Jesus Christ gave us life, and also is present on the altar through the Eucharist, the bread who gives us eternal life. Meus irmãos e minhas irmãs, nessa primeira leitura que nós ouvimos, aqui nesta carta de São Paulo a Tito, Tito é uma pessoa que serve de instrumento para transmitir a palavra de São Paulo à comunidade cristã. Então, através de Tito, a mensagem de Paulo chega à comunidade. Chega à comunidade exatamente para lembrar aquela comunidade o que eles eram antes de terem conhecido a Jesus Cristo. Por isso, São Paulo fala claramente aqui nesta leitura, não é? Para que eles não sejam conflituosos, mas que eles sejam pacíficos, para que eles sejam atenciosos, para que, se eles eram antigamente insensatos, rebeldes ou transviados, escravos de todas as espécies de paixões e prazeres, se eles viviam na inveja, se eles eram odiados, agora são convidados a entrar na bondade de Deus, que exatamente deu Jesus Cristo como Salvador. Por isso a palavra de São Paulo para a comunidade cristã é a palavra da restauração, porque as vidas deles foram restauradas, e no dizer de São Paulo, eles foram trazidos à vida através do renascimento em Jesus Cristo. Então, São Paulo mostra muito bem como é que era a vida desta comunidade antes de conhecerem a Jesus. Até mesmo eram desobedientes, aqui no dizer de São Paulo, às autoridades, eram desobedientes aos governantes, eram desobedientes àqueles que deveriam exercer a lei. Então, São Paulo, ao relembrar a comunidade tudo aquilo que era a sua vida pregressa, lembra que em Jesus Cristo eles são justificados pela graça, eles são justificados pela vida que Jesus dá na cruz. Então a leitura nos mostra o que era a vida dessa comunidade antes e o que passou a ser a vida desta comunidade depois. A mesma coisa é a nossa vida, meus irmãos e minhas irmãs, que seriam vidas perdidas se nós não tivéssemos nosso Senhor como Salvador. Vidas perdidas porque estaríamos privados da graça e do amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Vidas perdidas porque estaríamos privados de conhecer também a felicidade que nos traz nosso Senhor através da sua morte e ressurreição. É como a vida daqueles leprosos no Evangelho que nós hoje acabamos de escutar. O Evangelho diz que esses 10 leprosos, eles encontraram a Jesus pelo caminho. Mas nesse encontro com Jesus está aqui uma oração, e a oração é esta: Jesus, tem piedade de nós. Jesus, Mestre, tem piedade de nós. Eles estavam vendo a Jesus andar por aquele caminho, indo para Jerusalém, e certamente ouviram dizer
que Jesus tinha o poder para curá-los. Mas certamente eles estavam esperando que Jesus iria curá-los logo quando os viu ali mesmo. E parece-me que Jesus faz ali um teste à fé deles. Jesus não os cura ali imediatamente, mas Jesus os manda ir ao sacerdote. Ele diz: vai aos sacerdotes, se façam mostrar aos sacerdotes, porque naquela época quem dava a declaração de que uma pessoa estava limpa da lepra não era o médico, era o sacerdote do templo. Por quê? Por que Jesus manda ir ao sacerdote do templo? Porque nós sabemos pelo Evangelho que todos os leprosos eram impuros, segundo a lei judaica. Todos os leprosos eram considerados pessoas não bem-vindas no convívio social. Então, quando o sacerdote dizia: você está limpo da lepra, significava também que eles poderiam frequentar o templo, que eles poderiam estar de volta ao convívio social e ao convívio religioso. Por isso que Jesus manda a eles irem ao sacerdote. Na verdade, não precisava que o sacerdote do templo olhasse para dizer: vocês estão limpos, porque Jesus tem poder para os limpar de qualquer mal que eles pudessem ter. Mas com isso Jesus também faz esse teste na fé que eles têm, porque eles vêm a Jesus e fazem uma oração. Isso aqui, Jesus, mestre, tem de compaixão de nós, na verdade é uma oração que se está fazendo a Jesus. E a perseverança da fé, ela vem pela perseverança na oração. E eles observaram que eles estavam curados no caminho ao templo, ao ir ao sacerdote. Mas, portanto, a fé, ela não é de fato persistente, porque um volta e os outros não. Então, ali era uma oração mais assim: nós precisamos disto, e depois que recebemos isto, já não precisamos mais nos lembrar de que estávamos doentes e de que fomos curados, exatamente porque pedimos a cura. Isso nos dá esta lição, que nós devemos ter essa relação com Deus como uma relação constante, aonde a nossa oração não só manifeste a nossa necessidade de alguma coisa que queremos receber, mas que a nossa oração também manifeste uma ação de graças a Deus. Este samaritano que voltou, e Jesus observa bem no Evangelho, eram 10, aonde que estão ou os outros 9? Somente esse estrangeiro é que vem para trás para dizer obrigado por aquilo que recebeu. Então a oração, ela é uma oração que também tem que manifestar a ação de graças, aonde nós somos sempre aqueles que devemos uma obrigação a Deus por aquilo que recebemos, mesmo quando não estamos pedindo nada. Se bem que nós pedimos, mas Deus nunca é obrigado a dar nada. Mesmo quando nós não pedimos nada, pelo fato simplesmente de estarmos vivos, pelo fato simplesmente de termos tantas coisas boas que acontecem na nossa vida, que nós muitas vezes não nos damos conta delas, é um motivo da nossa ação de graças. Hoje, neste dia que celebramos o Dia dos Veteranos, nós também agradecemos a Deus pela vida de todos aqueles que deram a sua vida pela liberdade, que deram a sua vida pela paz e que deram a sua vida também pela sua nação. Nós lembramos todos aqueles que já faleceram
e lembramos todos aqueles também que estão vivos, aqueles que hoje muitas vezes sofrem a invalidez por causa de uma guerra e que estão abandonados, aqueles que muitas vezes também não estão bem assistidos, mesmo depois de ter dado a sua vida pela sua pátria. Então rezamos pelos veteranos, rezamos também pelos veteranos portugueses que morreram na Primeira Guerra e rezamos por aqueles que também estão ainda hoje não fazendo da sua vida um serviço. Neste dia de São Martinho, aquele que, por cuja intercessão, ajudou também no fim da Primeira Guerra Mundial, no dia 11 de novembro de 1918, e que por isso mesmo, neste dia de hoje, que celebramos os 102 anos do fim da Primeira Guerra Mundial, celebramos também a intercessão deste santo, São Martinho de Tours. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade. Fruto da terra e trabalho do homem, agora vos apresentamos e para nós foi tornar o pão da vida. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho do homem. E agora vos apresentamos e para nós vai tornar bebida de salvação. Orai, irmãos e irmãs, para que meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Santificai, Senhor, estas ofertas que alegremente vos oferecemos, em honra de São Martinho. E no meio das alegrias e provações, orientai sempre para vós a nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em toda parte. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Vós sois glorificado na Assembleia dos Santos. É verdadeiramente nosso dever
é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda parte. Vós, não na sua vida, dai-nos, na vida dos santos, dai-nos um exemplo. Na comunhão com eles, uma família, e na sua intercessão, um auxílio, para que, confirmados por tão grandes testemunhas, possamos vencer o bom combate da fé e receber com eles a glória eterna. Por Cristo nosso Senhor. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo, 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 é o Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças porque nos admitiste a vossa presença para vos servir nesses santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos unidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Thomas, o seu auxiliar Robert e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, especialmente todos os veteranos falecidos e todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Acolhei-os na luz da vossa presença. Tende piedade de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, Santa Isabel, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. My brothers and my sisters, at the Savior's command, and formed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as you await the blessed hope in the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever.
Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity, in accordance with our will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. Let us offer each other the sign of peace. Lamb of God, you take away the sin of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sin of the world. Have mercy on us. Lamb of God, grant us peace. Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter my roof. I want to say the word, and my soul shall be healed.
Grant to us who have been restored by this sacrament of unity, O Lord, perfect harmony with your will in all things, that just as Saint Martin submitted himself entirely to you, so we too may glory in being truly yours, through Christ our Lord. This evening we have the last evening of our novena for the souls in purgatory. So will be 6 p.m. and you can follow through our Facebook page or can pray with us in the church. Nós temos hoje a última noite da nossa novena dedicada às almas do purgatório. Então, quem quiser participar, nos assista online ou pode vir aqui à igreja para rezar conosco. The Lord be with you, and may Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. My brothers and sisters, the Mass is ended. Go in peace. Have a good day, everyone. Tenham todos um bom dia. Yeah.